Sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Henrique Silva, sou mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, advogado, especialista em Direitos Fundamentais e Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Público e em Direito Penal pela Escola Superior do MP de São Paulo. Hoje estou aqui a convite da Seccional de São Paulo, da nossa Ordem dos Advogados, para falar um pouco sobre um caso que recentemente ganhou muito destaque nas redes sociais, gerando bastante polêmica, sobre uma ação penal proposta pelo MP de São Paulo, na comarca de Guarulhos, contra uma mãe que levou a filha para a iniciação num ritual do candomblé, religião que ambas são seguidoras. O zeloso promotor da comarca de Guarulhos entendeu que, por conta da iniciação no candomblé, exigir uma intervenção corporal na adolescente, com o uso de instrumentos que causam cicatriz, né, fazem uma marcação, um ritual no corpo do iniciado, o MP entendeu por bem promover ação penal por violência doméstica contra essa mãe, por ter levado a filha para se submeter a esse ritual de iniciação. Recebida a ação penal, acabou a mãe por ser absolvida recentemente. E a absolvição ganhou bastante popularidade nas redes sociais, principalmente, com opiniões acaloradas a favor e contra a absolvição. Hoje eu quero falar um pouco sobre o caso, principalmente levando em conta a atuação ministerial. Fazer uma análise da atuação ministerial no caso, principalmente considerando a previsão constitucional do nosso artigo 5º, que garante a liberdade religiosa, e considerando também eventuais desdobramentos da atuação ministerial no caso, embora a mãe tenha sido absolvida. Nas redes sociais nós temos um debate muito acalorado, mas por vezes leigo. Então a minha função hoje aqui é trazer a questão para o plano acadêmico, né? Não, dentro do possível, não vou emitir juízo de valor sobre o caso concreto, mas analisar a situação jurídica posta, que é a de uma mãe que é seguidora de uma determinada religião e leva a filha sob sua guarda e custódia para se iniciar nessa religião, ainda que com uma lesão de natureza leve no seu corpo. Se haveria relevância jurídico-penal ou não nesse caso. O juízo competente da comarca de Guarulhos entendeu que não havia relevância penal, tanto que absolveu a mãe. Mas essa absolvição se deu somente após a instauração da ação penal. O que, no meu entendimento, sequer seria necessário à luz da garantia constitucional da liberdade religiosa prevista no nosso artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal vigente. Porque, como a doutrina bem pontua há muito tempo, a integridade física é um bem jurídico relativamente disponível, considerando-se a livre e espontânea vontade do titular do bem. Tanto é assim que diariamente temos condutas de livre disposição da integridade física, como, por exemplo, modificações corporais estéticas. Como nós bem sabemos, hoje nós temos pessoas na sociedade que modificam o corpo para ficar com a aparência similar a animais. E nem por isso se cogita de ação penal nesses casos contra a pessoa que faz o procedimento naquele que deseja
mudar a aparência. E aqui no caso, resta evidente que a integridade física deve ceder à liberdade religiosa no caso concreto. Uma vez que se tratava de uma lesão leve, uma lesão ínfima no corpo da adolescente, mas que na proposta ministerial poderia gerar consequências graves para a mãe, uma vez que seria caso de violência doméstica, na forma do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal vigente, com uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos, uma pena considerável. E a condenação da mãe por violência doméstica contra a filha poderia, inclusive, gerar consequências no âmbito do exercício do pátrio poder. O MP poderia, eventualmente, promover uma destituição de guarda, fazendo com que, podendo, inclusive, em caso de condenação da mãe, o MP promover a destituição do pátrio poder, retirando a criança, a adolescente, da guarda da mãe, o que traria consequências graves para a integridade da sociedade familiar. Por isso, temos que analisar a questão na perspectiva constitucional. A partir do momento que a Constituição Federal garante o exercício da liberdade religiosa, não podemos imaginar como quis o zeloso promotor de justiça do caso mitigar essa liberdade em favor de um bem jurídico disponível, ainda que relativamente disponível, como é o caso da liberdade da integridade. Volta tudo. Que eu só corto. Vai, continua. Ainda que relativamente indisponível, como é o caso da integridade física. E resta evidente, no caso concreto, que a mitigação da liberdade religiosa para a preservação da integridade física, desde o início não era razoável, o que com certeza já era sabido pelo promotor de justiça, bacharel em direito, pessoa bem formada, mas ainda assim ele achou por bem dar início à ação penal, exercer a ação, o direito de ação no caso. O que, a nosso ver, pode inclusive dar aso a uma alegação de abuso de autoridade, na forma do artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, que prevê como crime dar início ou proceder à persecução penal sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. No nosso caso concreto aqui, é evidente que não se discute a questão da inocência, mas se discute a falta de justa causa, o que nos leva a analisar o caso à luz do artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade vigente, que prevê como crime dar início ou proceder à persecução penal sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. No nosso caso em análise aqui não se discute a inocência, mas o fato de que o zeloso promotor de justiça, desde o início, tinha condições, pela sua formação jurídica, de concluir que a liberdade religiosa deveria preponderar no caso concreto, especialmente num contexto em que o exercício da liberdade se dá no âmbito familiar, com a própria mãe procedendo à iniciação religiosa da filha. Ocorre que o crime do artigo 30 prevê uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, que poderia, em tese, ser aplicada em desfavor do promotor que exerceu o direito de ação, no caso
concreto da comarca de Guarulhos, ainda que diante do evidente conhecimento jurídico que possuía sobre o limite das garantias constitucionais no nosso ordenamento. Ainda sobre a questão da integridade física, é sempre bom lembrar que o crime de lesão corporal tem por objeto jurídico a incolumidade pessoal, que no caso abrange a integridade corporal e a saúde física e mental. Mas resta evidente, como a doutrina muito afirma, que existe uma disponibilidade desse bem jurídico. Agora, a liberdade religiosa é também disponível? Em parte é disponível, uma vez que a pessoa pode optar por não seguir nenhuma religião. Mas se ela opta por exercer a liberdade religiosa, esse exercício deve preponderar diante da integridade física, considerando lesões de natureza leve. Uma vez que não é privilégio do candomblé o uso de modificações corporais como instrumento de iniciação religiosa. Como se sabe há muito tempo, no judaísmo existe o ritual da circuncisão, que, se formos analisar, é um ritual bastante invasivo, né, com a mutilação do prepúcio masculino. Sabe-se, inclusive, de crenças em que há mutilações até mais extensas, né? Algumas crenças religiosas conhecidas envolvem mutilações genitais mais invasivas até do que a lesão leve que é necessária para a iniciação no candomblé. E sequer se poderia cogitar aqui que o consentimento da adolescente na sua participação na iniciação não seria capaz de gerar efeitos jurídicos, uma vez que estava assistida pela mãe ao outorgar esse consentimento para a submissão ao ritual. O que, à luz da legislação civil vigente, como sabemos bem, daria validade necessária a esse consentimento da adolescente. Então, é evidente que aqui esse consentimento deveria, já desde o início, no momento da propositura da ação penal, ser avaliado como causa supralegal de exclusão da ilicitude, de modo que a ação penal sequer deveria ter sido instaurada. Seria o caso de rejeição liminar da denúncia. Mas o juízo da comarca dos fatos, em Guarulhos, optou por dar prosseguimento à ação penal, sabe-se lá por qual motivo, talvez para não se indispor com o Ministério Público. Não temos como saber o que motivou o juízo no caso concreto, mas é evidente que, pelo menos ao final, houve a absolvição da mãe. E o caso se resolveu de forma satisfatória com o reconhecimento da ausência de ilícito em conduta que é manifestamente atípica desde o início. Conduta que está nos estritos limites do exercício de uma liberdade constitucional, de uma garantia constitucional. De modo que, sabendo da garantia constitucional, o promotor que promoveu a ação penal poderia, em tese, inclusive, ser enquadrado no artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, como já abordamos anteriormente.
E ainda sobre a disponibilidade do bem jurídico, no caso concreto, vale lembrar o pensamento do professor César Roberto Bittencourt, para quem, no ordenamento jurídico brasileiro, a integridade física apresenta-se como relativamente disponível desde que não afronte interesses maiores e não ofenda os bons costumes. De tal sorte que as pequenas lesões, como era o caso concreto, podem ser livremente consentidas, como ocorre, por exemplo, com perfurações do corpo para a colocação de adereços. Antigamente, como diz o professor César Roberto, limitados aos brincos de orelha, mas hoje, como se sabe, temos os piercings, né? Temos um número bastante extenso de modificações corporais de natureza estética. Não se está aqui a avaliar se tais intervenções são de bom ou mau gosto. Quando se fala aqui, no pensamento do professor César Roberto, de bons costumes, é evidente que os bons costumes estão intimamente ligados à ordem pública, o que não é o caso do exercício da liberdade religiosa. Foi-se o tempo em que a prática do candomblé era tida como ofensiva aos bons costumes no Brasil. Inclusive, eu gostaria de deixar a indicação aos colegas de um artigo de minha lavra publicado na revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, em que fiz uma breve análise desse panorama histórico da liberdade religiosa no Brasil. Esse artigo pode ser encontrado na base de dados da Revista dos Tribunais Online, buscando-se pelo meu nome. Inclusive, se algum colega tiver interesse, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais e eu, com o maior prazer, tenho a disposição de encaminhar o texto do artigo. Novamente, muito obrigado pela gentileza da nossa seccional em me convidar para este evento. Fico à disposição dos colegas e, como vocês podem ver aqui, nós temos o meu Instagram. Também estou no LinkedIn, para quem quiser entrar em contato para maiores informações. E fico à disposição dos colegas. Muito obrigado pela atenção de todos. Se cuidem. Tomem vacina, por favor. E até mais.